O céu sobre o Vale do Loire tinha a cor de aço trincado quando as sirenes começaram a soar. Manuel Garcia sentiu a vibração da explosão antes que o som o alcançasse. Uma ondulação obscena que percorreu a cidade incendiada como um batimento cardíaco moribundo. Janelas se estilhaçaram para dentro. Poeira subiu das linhas de morteiro. Em algum lugar a oeste, um cogumelo de areia incandescente e pedra pulverizada arranhava as nuvens, iluminado por baixo por uma luz branca demais para se olhar. Por um instante, o horizonte se tornou um segundo nascer do sol. Então, o mundo voltou ao crepúsculo, e tudo o que restou foi a lenta e negra faixa de fumaça serpenteando em direção ao céu. Manuel estava suturando o couro cabeludo arrancado de uma criança na clínica improvisada, que outrora fora uma escola primária. O cabelo da menina estava coberto de sangue seco. Ela não gritou. A maioria das crianças já não conseguia mais gritar. E os nervos de Manuel estavam tão tensos que pareciam arame farpado. Mesmo assim, sua mão hesitou quando o tremor percorreu o assoalho. A agulha balançou no ar, suspensa entre um ponto e outro. Então, o telhado gemeu, as vigas soltando areia como neve moribunda, e 1000 instintos cirúrgicos meio esquecidos o retomaram. Terminar a sutura, desobstruir as vias aéreas, estancar o sangramento. Ele se obrigou a dar o nó. Lá fora, um segundo rugido percorreu os campos. A brisa trazia o cheiro acobreado do ar ionizado e algo mais. Uma doçura acre e metálica que ele reconheceu das salas de emergência de sua residência em Madrid, quando alguém abria uma lata de óxido de etileno por engano. Ele sentiu o cheiro como um soldado sente o apito da artilharia. Prova de que o verdadeiro dano ainda estava por vir. Os moradores da cidade invadiram a rua de Cascalho em pânico e sussurros. Viraram para o oeste, em direção ao depósito atômico de Higgin, embora todos os mapas impressos depois de 2030 tivessem apagado aquela pequena instalação sinistra. Por 2 décadas, os senhores da guerra brigaram por causa da cerca do perímetro, com seus mercenários trocando tiros de drones nos campos de trigo. Agora, parecia que uma das ogivas esquecidas do depósito havia encontrado a combinação exata de negligência, ganância e sorte necessária para detonar. Manuel disse a si mesmo para respirar. Protocolos de radiação. Descontaminação. Mas isso era um sonho de um século mais sensato. A clínica não possuía contador Geiger, iodeto de potássio, nem blindagem de chumbo adequada, apenas antibióticos recuperados, guardados num armário de farmácia, e uma pilha cada vez menor de bandagens. O quarto ao seu redor pareceu de repente tão frágil quanto a criança sob suas mãos. Ele olhou para ela. Feito, sussurrou em espanhol. Os olhos da garota se abriram. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Então estendeu a mão e agarrou o coelho macio costurado com retalhos de jeans que lhe servia de talismã naquele milagre carbonizado de sobrevivência. Manuel se levantou e tirou as luvas. O látex era tão fino que rasgava o pulso, pendurado como pele de cobra solta. Ele imaginou os raios gama pegando carona em cada partícula de poeira do quarto, insinuando-se na medula óssea, reescrevendo futuros. No silêncio que se seguiu, um único pensamento perfurou como uma artéria: precisamos de remédios de verdade. Não os remédios vencidos trocados por contrabandistas, nem as tinturas caseiras. Antivirais de verdade, estimulantes de medula óssea, quelantes. A Alemanha, diziam os boatos, ainda fabricava doses em quantidades limitadas para seus hospitais fantoches. Um trem a cada 12 dias ia das ruínas de Munique até o parlamento paralelo em Dresden, com seus vagões refrigerados cheios de rifles e esperança. Alguém tinha que chegar até aquele trem. Quando recuperou a voz, ela falhou com um propósito. Chame a prefeitura, disse a uma enfermeira voluntária. Diga a eles que falarei ao anoitecer. Seus dedos já tremiam com os planos, medindo rotas por rodovias meio bombardeadas, calculando quantos frascos de filgrastim valiam uma alma humana. Ele podia sentir a história crescendo dentro dele, uma aventura que nunca havia pedido, mas que não podia mais recusar. Encontrarão-se na nave destruída de Saint-Martin,
Com as velas crepitando sobre os azulejos rachados, os santos dos vitrais há muito reduzidos a confetes por disparos de artilharia. Manuel não começou com uma retórica comovente. Começou com números, o raio da explosão, os isótopos prováveis, as meias-vidas hematológicas. Descreveu os sintomas que apareceriam em poucas horas: náuseas, vômitos, os primeiros fios de cabelo se soltando como grama queimada. Falou com a certeza inexpressiva de um homem ditando a hora da morte de um paciente, e a multidão de agricultores, catadores e adolescentes de braços longos, segurando calanicos enferrujados, inclinou-se para frente como se o diagnóstico afetasse cada um de seus corações. Podemos esperar para enterrar nossos filhos, disse Manuel finalmente, ou podemos roubar a droga que os mantém vivos. Ele desenhou a grade ferroviária com giz em uma lousa. Precisaremos de diesel, água, um mapa dos campos minados ao longo do Mosela. E precisamos de 6 voluntários. Seu olhar percorreu os bancos. 6. Não mais. Por um instante, ninguém se moveu. Então, uma mulher magra chamada Elodie, ex-professora de física, agora atiradora de elite mais temida do vale, assentiu. Eu vou, disse ela. Um mecânico caolho chamado Renard grunhiu em concordância, coçando o coto onde antes estivera sua mão esquerda. Outros 3 permaneceram de pé, um pastor que perderá seu rebanho para saqueadores, um hacker que carregava o último laptop funcional em 4 províncias, um menino refugiado mudo cuja lealdade era provada a cada amanhecer pelas pequenas fogueiras que ele acendia sob as chaleiras da clínica. E, por último, porque o silêncio parecia cumplicidade, o próprio prefeito da cidade, Jean-Luc Bessons, zelador dos juramentos quebrados. 6. Manuel sentiu uma dor no externo, como se o coração tivesse inchado demais para a caixa torácica. Então partiremos ao amanhecer. Alguém lá atrás, embriagado de medo, gritou: "O que o torna nosso salvador, doutor?" Manuel não respondeu. Apenas se virou e apontou para a janela atrás do altar, onde a pluma do depósito ainda subia pelo céu, um pé de feijão preto brotando de um cemitério. Em seu caule pulsava uma luz secreta, tênue, porém terrível, como se o sol tivesse se transformado em um coração disposto a parar de bater. O amanhecer era um fino hematoma cinzento quando a expedição saiu da cidade em um caminhão médico requisitado, marcado por estilhaços. Chamaram o veículo de Esperança porque nomear algo com o nome de Esperança lhe conferia blindagem. Renard dirigia, com uma mão só, enquanto a hacker mapeava plumas de radiação em seu laptop, canibalizando a bateria de um marca-passo antigo para manter a tela viva. Manuel sentou-se no banco de trás, entre caixas de gás e rótulos desbotados, relendo um dossiê dobrado sobre os laboratórios farmacêuticos alemães. As letras impressas começavam a borrar devido a meses de suor e chuva, mas sua promessa ainda ardia. Filgrastim 4, lote 71, criostável a menos 40 graus Celsius, prazo de validade máximo de 2 anos, embargado apenas para hospitais militares. Atravessaram o Loire, com suas águas repletas de algas e cinzas flutuantes, e então entraram na autoestrada em direção a Orléans. Ao longo do acostamento, erguiam-se os restos mortais de outdoors que outrora anunciavam os esplendores do velho mundo, audiolivros, best-sellers completos transmitidos para fones de ouvido, carros autônomos com portas tipo asa de gaivota, refúgios para influenciadores nos recifes das Maldivas, agora submersos em marés ácidas. Manuel se perguntou se as corporações que sonhavam com esses futuros já haviam imaginado este. O primeiro encontro aconteceu nos arredores de Tours. 2 caminhonetes bloqueavam a estrada, pneus furados, portas traseiras soldadas em suportes de armas. Silhuetas irregulares agachavam-se atrás de escudos de chapa metálica. Elodie sibilou entre os dentes e destravou seu Dragunov com o polegar. Manuel espiou pelas ripas e vislumbrou grafites espalhados pela barricada: "Filhos das cinzas, invasão e cinzas serão seu dote." Os cultos à radiação haviam chegado à frente deles, adorando a precipitação radioativa como um deus vingativo. Renard reduziu a marcha. "Podemos virar para o leste", murmurou. "Não", disse Manuel. "Perdemos um dia contornando-os. A medula não espera." Ele abriu a porta traseira e saiu para a calçada, o estetoscópio brilhando como uma corda em volta do colarinho.
Os rifles dos cultistas o seguiram. Ele ergueu as palmas das mãos, mostrando as mãos vazias. Um líder surgiu, com o rosto rachado de queimaduras, os olhos brilhando com a febre da devoção. Em volta do pescoço, pendiam placas de identificação, dezenas delas, cada uma gravada com o nome de um santo diferente. Ele olhou para Manuel com o paciente desprezo de um colecionador avaliando uma moeda falsa. Temos feridos, disse Manuel em francês. Crianças. Envenenamento por radiação. Deixe-nos passar. O líder sorriu e bateu no cilindro de um dosímetro portátil preso ao cinto. Temos a ferida e a cura, disse ele. O fogo é a cura. Por que roubar a colheita do céu? Dentro de Manuel, algo antigo se rompeu, uma sutura rompida pela tensão. Por que o céu não enterra crianças? Respondeu ele. Homens enterram. O sorriso do cultista desapareceu. Ele ergueu a mão, seus seguidores apontaram suas armas. Manuel inalou lentamente, sentindo o gosto do silêncio metálico antes do massacre. Mas então o rifle de Elod estalou, um tiro preciso, cortando o pente do dosímetro. O cilindro caiu no asfalto e rolou, piscando em vermelho. Os cultistas se assustaram. Manuel aproveitou o instante. Vamos embora, disse ele, em voz baixa, mas firme como pedra. Ou seu próximo ferimento será o que você queria. O silêncio prendeu a respiração. Então o líder empinou o queixo e os caminhões deram marcha ré, com os motores engatando um ronco. A barricada se abriu o suficiente para a esperança passar. Enquanto seguiam em frente, Manuel sentiu o olhar de Elod em sua nuca, comparando o médico que ela pensava conhecer com o homem que acabará de ameaçar de assassinato. Ele encarou a estrada até o horizonte ficar turvo e prometeu a si mesmo que a medula ainda valia qualquer escuridão que ele tivesse engolido. A noite ao longo do Sena tinha gosto de ferrugem e tristeza insepulta. Eles acamparam sob o arco esquelético de uma ponte onde cabos pendiam como cordas de violino arrebentadas, e a hacker sintonizou o transmissor fraco de seu laptop para capturar conversas militares. Através das brasas, o pastor recitava salmos em occitano, enquanto o prefeito rabiscava cálculos de racionamento em um livro-razão, rabiscando calorias como pecados. Renard despejou óleo de motor em um filtro de café, o fluido gotejante como vinho preto. Acima deles, as estrelas tremeluziam, mas Manuel não conseguia mais distinguir quais eram satélites em suas órbitas finais e quais eram buracos no céu queimados pelas armas nucleares táticas do ano anterior. O sono era racionado em turnos de 90 minutos. No entanto, Manuel só se deixava levar por sonhos superficiais e inquietos. Sua esposa em Sevilha, lendo histórias de Ninar listadas em sites de streaming sob as tags audiolivro de fantasia e audiolivro para dormir, sua voz subindo e descendo enquanto a filha traçava os contornos de dragões na tela rachada de um tablet. No sonho, o tablet se estilhaçava repetidamente, e cada vez que sua esposa pegava os cacos com as mãos sangrando, sussurrava, amor, logo a guerra vai acabar, logo tudo isso não passará de um audiolivro melhor que os filmes dos quais rimos. Mas quando Manuel tentou tocá-la, a distância entre eles se alongou para um corredor atulhado de suportes de soro vazios, e a nuvem de radiação subia por todas as portas, faminta como a noite. Acordou antes do amanhecer, com um orvalho grudando nos cabelos nas têmporas. Por um instante, não soube quem era, nem por que suas mãos doíam. Então, a sombra de esperança surgiu contra o horizonte escarlate e ele se lembrou. A estação, a medula óssea. O trem enterrou a cabeça nos joelhos e respirou até conseguir ficar de pé. Em Rouen, encontraram as tropas de ocupação pela primeira vez, mercenários russos reaproveitados como polícia de fronteira, com suas insígnias apagadas, mas não esquecidas. Postos de controle floresciam como metástases pelos bulevares, cubos de concreto com arame farpado e faixas de veludo vermelho proclamando unidade através da ordem. Manuel engoliu em seco. A unidade doía da mesma forma em todas as línguas, pensou ele, quer terminasse em Chinchina ou Liberté. O comboio adotou o disfarce de uma unidade de socorro do Crescente Vermelho. Aquário forjado no laptop do hacker reproduzia carimbos digitais, códigos QR e até listas de liberação farmacológica. Manuel vestiu seu último casaco sem sangue, com o tecido branco amarelando nos punhos, e ensaiou a liturgia do jargão médico.
O medo aguçava sua dicção. No posto de guarda, holofotes cortavam o para-brisa. Um oficial com fumaça de charuto saindo dos dentes exigia documentos de exportação. Manuel se inclinou para fora, a prancheta tremendo propositalmente. Isenção de quarentena para Marsella. Estamos atrasados para o corredor sul. Ele tocou no QR Code falsificado. O manifesto lista antivirais pediátricos. Abra o caminhão e a cadeia de frio falha em menos de 3 minutos. O oficial resmungou, desconfiado. Deu 3 voltas em volta do veículo, tropeçando em um monte de cápsulas de balas usadas. Dentro da cabine, Renard tamborilava no volante, elo de mantinha o rifle em ângulo baixo, escondido sob um cobertor velho. Os segundos pingavam como morfina. Por fim, o policial carimbou a tela com a impressão digital gordurosa do polegar. Vai! Esperança avançou, os pneus batendo nos dentes de ferro do posto de controle. Manuel exalou um nó de meses. Atrás deles, um soldado desenrolou fita farpada, bloqueando a pista novamente. A estrada para a Alemanha estava aberta, mas cada quilômetro dali se tornava mais perigoso, patrulhado tanto por drones mercenários quanto por gangues de catadores famintos em suas margens. E ainda assim a pluma do depósito os perseguia, um lobo invisível às suas costas. Chegaram às Ardenas sob um céu da cor de carne cauterizada. Ali, a guerra havia devorado vilarejos inteiros, deixando apenas fundações e estradas fantasmas que serpenteavam por florestas agora sem pássaros. O laptop do hacker morreu, não havia mais bateria. Mapas de papel voltaram ao poder, esvoaçando no painel. Por 2 vezes, desviaram-se de crateras onde pequenas ogivas de baixo poder de destruição haviam queimado a argila, transformando-a em vidro verde. A cada vez, Renard pressionava o punho contra a boca, sussurrando a única prece que conhecia. Era meio-dia quando Elodie gritou e apontou para o norte. Um comboio negro avançava lentamente pela serra, 4 veículos blindados de transporte de pessoal, um caminhão-plataforma com o símbolo do Ministério da Ocupação e 15 soldados com capacetes foscos correndo ao lado. O trem de Dresden, Manuel sabia, passaria perto da cidade fronteiriça de Bitch dentro de 30 horas. Se o Ministério tivesse ouvido rumores de carregamentos de Filgrastim, guardaria aquela linha como o último pulso do Império. Renard apertou as engrenagens, puxando Esperança para a sombra de um celeiro submerso. O grupo se amontoou lá dentro, os pulmões fumegando em poeira fria. Manuel repassou as probabilidades em sua cabeça. Lutar era loucura, fugir cederia a medula à tirania. Mas havia um terceiro caminho, nascido em salas de cirurgia onde segundos importavam mais do que a virtude: entrar em silêncio, cortar apenas o que for preciso, sair antes que a hemorragia comece. Os sensores de perímetro do pátio ferroviário são baseados em movimento, murmurou o hacker, relembrando trechos de código de diagramas roubados. Precisamos de uma zona morta. Manuel examinou o celeiro, cheio de mofo, zumbindo de carrapatos, até que seu olhar pousou em rolos de tela de arame emaranhados sob um arado quebrado. Podemos construir casulos de Faraday, disse ele. Nos enrolamos, rastejamos por baixo da cerca. Ele encontrou o olhar cauteloso de Schaeffer. Já remendei intestinos com menos. Naquela noite, retiraram o isolamento da fiação de Esperança e a trançaram com a tela de arame, criando capas rudimentares de fio de cobre. O prefeito brincou dizendo que pareciam penitentes medievais. Manuel não riu. Enfiou uma seringa hipodérmica sob o casaco, tanto a oração quanto a arma. Quando a lua nasceu, eles caminharam para o leste, em direção a Bitch, cada passo triturando a geada que brilhava como um azul fogo de raposa à luz das estrelas. Manuel recitou os cálculos da dosagem em voz baixa, 5 mg por quilo, 2 vezes ao dia, e imaginou o corredor da clínica inundado de suportes para soro, as veias das crianças zumbindo despertas como pomares adormecidos. Imaginou tocar a gravação de um audiolivro de ficção científica para acalmá-las enquanto as citocinas reconstruíam seu sangue, e ouvir finalmente o silêncio de uma enfermaria que ousava sonhar novamente. À frente, a grade de ferro da cerca se materializou, iluminada por LEDs sensores que piscavam em vermelho a cada 3 segundos. Manuel puxou a capa de malha sobre os ombros.
Seu coração batia tão forte que ele temeu que os sensores pudessem detectar apenas o som. Eles rastejaram. O tempo se dissolveu no roçar da respiração contra a lama congelada. LEDs piscavam acima, carmesim, 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 e então passaram a examinar um pedaço mais distante da terra. Sob o arame, Manuel sentiu o peso do mundo comprimir seus pulmões. Lembrou-se da primeira vez que apertou um coração pulsante entre as palmas das mãos iluvadas, desejando que ele bombeasse, e percebeu que esse rastejar era o mesmo gesto invertido, ele, o coração, pressionando-se mais fundo, protelando a morte por mais uma batida. Eles emergiram dentro do perímetro, com os joelhos encharcados. A 50 metros de distância, os vagões aguardavam, com as coberturas fechadas contra o frio. Uma patrulha armada marchava pelo desvio em círculos preguiçosos. Manuel fez um gesto para os outros em direção a uma pilha de caixotes de aço e, em seguida, deslizou para a frente sozinho. O Filgrastim estava armazenado em cápsulas criogênicas, cada uma do tamanho de uma mala de mão, com tampas com travas biométricas. Manuel tirou a seringa hipodérmica do casaco, furou o polegar e espalhou sangue pelo scanner. O aparelho chiou verde. A cápsula se abriu, exalando um vapor com cheiro de corredores de hospital e salvação. Dentro, havia 32 frascos, com os rótulos imaculados pela guerra. Ele ergueu um. Ele tremeu entre seus dedos. Por um instante, a pluma do depósito, os filhos da cinza, os agentes do posto de controle, tudo recuou para uma órbita silenciosa. Este frasco era o centro. A gravidade se inverteu em torno da possibilidade de sobrevivência. Um grito cortou o ar. Patrulheiros avistaram o pastor atravessando os trilhos em disparada. Tiros lançaram faíscas nos dormentes. A mente de Manuel passou do espanto para a triagem. Ele fechou a cápsula com força, jogou-a nas costas e disparou em direção à cerca. 3 tiros ricochetearam. O hacker cortou o cadeado de um portão de serviço, o rifle de Elodie respondeu com um tossido, o prefeito puxou o colarinho de Renar enquanto o mecânico tropeçava. Eles irromperam na fileira de árvores onde Esperança esperava, um motor em marcha lenta como um pássaro em cativeiro. Pneus derraparam, lama se acumulava e o caminhão foi lançado para a estrada. Balas atingiram a porta traseira. Manuel apoiou o corpo sobre a cápsula, protegendo o vidro com carne. A noite atrás dele se encheu de alarmes. Mas a distância aumentou, o som diminuiu. E logo apenas o vento martelava a lona. No compartimento de carga, o pastor agarrou o flanco, a lã encharcada de vermelho. Manuel rasgou bandagens, os pensamentos correndo por trilhos clínicos, ferimento de entrada abaixo, provavelmente não atingiu o fígado, sangramento arterial da compressa. Não havia anestesia. Quando o pastor gritou, Manuel sussurrou a única mentira que um cirurgião de campo de batalha pode contar, quase lá, quase em casa. Em voz baixa, ele acrescentou outro voto, um que temia que nenhuma oração pudesse cumprir, que essa cura que haviam roubado, essa promessa frágil, criada em laboratórios mais felizes do que qualquer outro lugar na Terra, não seria o prelúdio de um horror maior. Que o presente da medula não se tornaria apenas mais um resgate exigido por homens que traficavam sofrimento. No entanto, ele sabia que as tiranias não temiam a medicina tanto quanto temiam a esperança que ela inspirava. E nesse terror residia uma alavanca que Manuel aprenderia a manejar. A aurora sangrava sobre os Vosges quando o mostrador de quilometragem passou da metade do caminho para a França. Manuel sentou-se na penumbra do porão de carga, costurando com agulha o flanco dilacerado do pastor. A cápsula de Filgrastim pressionava sua espinha. Ele sentiu seu frio irradiar através do tecido, uma pulsação de gelo. Lá fora, Renar cantava baixinho, uma velha balada transformada em canção de ninar, enquanto Elodie vigiava através do espelho lateral estilhaçado. Nenhum deles falava do que viria a seguir, a perseguição inevitável, as represálias que a ocupação desencadearia em Saint-Martin-S por aquele roubo. Mas os pensamentos de Manuel continuaram a espiralar, tomando a chegada da medula como premissa, não como epílogo. Ele imaginou a clínica fervilhando, a medula das crianças se regenerando, os fazendeiros se levantando de camas improvisadas. Imaginou aquela vitalidade bruta se manifestando, recusando-se a se curvar novamente diante de fantoches e senhores da guerra.
Imaginou um motim de cura, a resistência semeada em cada célula recuperada. Uma fronteira onde a própria medicina se tornasse uma arma mais afiada que balas. Naquele silêncio frágil, ele se permitiu uma única e perigosa confissão: aquela jornada já havia ultrapassado seu objetivo. A nuvem da ogiva provava a rapidez com que a morte viajava, o Filgrastim provaria a teimosia da vida em resposta. O mundo poderia continuar se fragmentando, mas em algum lugar naquelas rachaduras ele fincaria uma bandeira de veias e glóbulos brancos e a chamaria de liberdade. Pela primeira vez desde a explosão da estação, Manuel sorriu, embora as lágrimas turvassem sua visão. O sorriso parecia uma traição contra o desespero. Em algum lugar no horizonte, trilhos de trem brilhavam, aguardando o próximo trem para transportar mais soro para os cofres do Império. Manuel fechou os olhos e jurou silenciosamente ao horizonte: não enquanto eu respirar. E respirar, por enquanto, era algo que ele ainda sabia fazer. A torre de filtragem que marcava o limite de Saint-Martin se assomava contra o amanhecer cor de estanho como um metrônomo enferrujado, tic-taqueando em silêncio. Manuel sentiu o motor do Esperança estremecer sob seus pés quando Renard desligou a ignição 1 quilômetro depois. Eles percorreriam o último trecho ladeira abaixo para proteger a fumaça dos drones. À noite toda o rádio Chiara com mais notícias, postos de controle reforçados em todas as estradas leste-oeste, grades de busca se expandindo como círculos de hematomas pelo mapa. Em algum lugar atrás deles, veículos blindados rondavam, procurando a cápsula roubada. Ele imaginou o Filgrastim resfriado dentro de sua carcaça de carbono, pulsando sua própria e tênue pulsação de gelo, e compreendeu que a própria vida havia se tornado contrabando. Eles deslizaram por pomares onde as macieiras se erguiam negras e esqueléticas, galhos fundidos em pedaços vítreos por nêutrons dispersos. Uma raposa os observou passar, sem pelos e magros como fantasmas, os olhos brilhando com o âmbar doentio das feridas de Césio. O coração de Manuel martelava contra suas costelas, atiçado por partes iguais de exaustão e pavor. O pastor dormia agitado no chão, com as bandagens vazando pela gaze, cada solavanco na estrada evocava um chiado de dor. Mas eles conseguiram, os pneus rangendo ao parar atrás da parede quebrada da clínica no momento em que a primeira lâmina rosa do nascer do sol cortava o horizonte. Lá dentro, o silêncio reinava. Silêncio demais. A menina com o coelho de brim jazia onde Manuel a deixará, manchas febris florescendo nas bochechas como pétalas de opala de fogo. 27 crianças ocupavam catres recuperados de acampamentos de verão bombardeados, ossos tremendo sob a pele translúcida como papel de arroz. Seus pais pairavam como espíritos, lábios mastigados até virarem protuberâncias. Esperança e medo se fundiam em cada olhar que se voltava para Manuel no instante em que ele carregava o casulo criogênico pela soleira. Ele se lembrou de um médico que lhe disse certa vez que a cura era 90% teatro, convencer o paciente de que a cura estava chegando e que o corpo fazia metade do trabalho. Hoje, o teatro se tornou revolução. Ele bateu a cápsula contra a mesa, o vapor se espalhando em gavinhas de dragão, e anunciou, para que todas as paredes pudessem testemunhar: o Filgrastim chegou. Esta noite, as medulas ósseas florescem. Suspiros. Alguém soluçou, agudo e incrédulo, como um homem descobrindo água após 3 dias no deserto. Manuel rompeu o lacre. Frascos brilhavam sob o único tubo fluorescente intacto da clínica. Ele sentiu a sala se inclinar para frente como se o vidro possuísse força gravitacional. Sem tempo para discursos, disse Manuel. Renard, geradores. Hacker, registro de temperatura a cada hora. Elodie, segurança da porta. Temos 12 horas até que a ocupação perceba que os ultrapassamos. Ele não precisava acrescentar o que aconteceria então. Todos sabiam. Trabalhavam como anjos, construiriam asas se Deus lhes entregasse apenas fita adesiva e uma oração. Linhas intravenosas eram feitas de tubos de aquário, bolsas de soro fisiológico, de luvas cirúrgicas, seringas esterilizadas em vinagre fervente. Manuel calculava os volumes de dosagem a olho nu: 5 mg vezes o peso corporal aproximado, menos 20% para desnutrição, menos outros 10 para a supressão da medula óssea já em andamento. Administrou a primeira injeção na coxa da menina, sussurrando a ladainha que havia construído para evitar que o pânico paralisasse seus dedos. Clara,
Você vai estar cansada, mas é o remédio ensinando seus ossos. Sonhe com algo maravilhoso, talvez dragões de uma fantasia de audiolivro que você um dia amou. Clara apertou o pulso dele. Vai doer. Sim, ele admitiu. Mas a dor é a prova de que seu sangue está voltando para casa. Do lado de fora, Elodie postou sentinelas com rifles de caça e a única mira térmica ainda funcionando. O pastor, agora elevado pela morfina e pela piedade teimosa, cantarolava salmos com os lábios rachados enquanto o prefeito martelava tábuas nas janelas quebradas. O hacker sequestrou uma antena parabólica meteorológica desativada para vasculhar as ondas de rádio. Ao meio-dia, ela interceptou conversas criptografadas, um batalhão penal vindo de René, com ordens para extrair ativos biológicos estratégicos e neutralizar abrigos civis, alegando posse. Neutralizar. Renard cuspiu saliva preta como óleo. Isso significa queimar todo mundo e trazer as cinzas. Manuel observou crianças se contorcendo em um sono inquieto, com glóbulos brancos se agitando como pequenos insurgentes dentro delas. Virou-se para os companheiros. Temos menos de meio-dia para transformar esta cidade em uma fortaleza. Ou um sinalizador, disse a hacker suavemente, girando o laptop em sua direção. Na tela, surgiu uma simulação de uma transmissão pirata. O brasão da clínica sobreposto grosseiramente a um mapa, com as coordenadas pulsando. Ela sorriu com uma chama maníaca. Sequestramos a antiga estação de números em Montssorial. Contamos a todas as aldeias a leste de Charente o que fizemos. Dizemos a elas que o governo fantoche está vindo buscar os remédios de seus filhos. O medo viaja rápido, doutor. Mas a raiva flui ainda mais rápido em ondas curtas. Manuel ponderou a ideia. Uma transmissão poderia convocar aliados, ou pintar um alvo ainda maior em suas costas. Mas então ele se lembrou dos outdoors marcados por tiros de fuzil na autoestrada e de como, antes da guerra devorar a confiança, as pessoas passavam noites ouvindo audiolivros completos de best-sellers porque as histórias as faziam se sentir menos sozinhas. As histórias ainda tinham poder, apenas o meio mudou do silício para o estático. Faça isso, disse ele. Renard e eu vamos montar um amplificador assim que recuperarmos o cobre do laboratório de química da escola. O sorriso de Elodie não continha alegria. Então combatemos a propaganda com profecia. Exatamente, sussurrou Manuel. Vamos profetizar a sobrevivência. Ao anoitecer, a torre de transmissão erguia-se como um dedo esquelético acima do telhado da clínica, improvisada com tubos condutores e um suporte de soro reaproveitado. O hacker enviava uma mensagem a cada 90 segundos em francês, espanhol e alemão confuso. Roubamos Filgrastim. Estamos tratando vítimas de radiação na escola de Saint-Martin. A ocupação nos aniquilará ao amanhecer. Se você acredita que o sangue pertence aos vivos, venha ficar conosco, ou esteja pronto para abrigar aqueles que levam a cura adiante. Entre cada iteração, a voz gravada de Manuel vazava pela distorção do transistor, calma como um cirurgião anunciando sinais vitais em uma sala de emergência. Elodie ouviu uma vez e deu de ombros. Você parece estar vendendo salvação pela metade do preço num bazar. Não, respondeu Manuel, com a garganta áspera. A salvação é de graça. A coragem, cobramos o preço de custo. A febre das crianças se deu pouco antes da meia-noite, primeiro Clara, depois outras duas, cuja pele ficou corada como um coral saudável sob a luz da lanterna. Manuel sentiu o peito se expandir dolorosamente com uma mistura de triunfo e terror, triunfo porque o remédio funcionou, terror porque o tempo havia se esgotado. Uma hora depois, o horizonte se iluminou com faróis, dezenas deles, serpenteando pela estrada do vale. Mas, em vez de veículos blindados, caminhões agrícolas surrados chegaram à cidade, equipes de mineiros de Salmour, trabalhadores de vinhedos das margens do Loire, brigadas de bombeiros desmanteladas empunhando machados como lanças. Muitos portavam pouco mais do que espingardas de caça ou maçaricos de solda. À frente, ia uma enorme máquina ceifadora soldada a uma barricada móvel, com suas lâminas de colheita afiadas como lanças de guerra. Alguém havia pintado em seus flancos com grafite brilhante, Apocalipse do audiolivro? Não, épico vivo. Os refuseniques do vale ouviram o chamado.
Por um instante, Manuel sentiu a primeira nota de algo que parecia destino, uma corda tocada no osso. Mas a alegria desapareceu ao ver suas chances, talvez 100 voluntários contra um regimento de assassinos disciplinados chegando ao nascer do sol. A medicina por si só não poderia proteger os vivos. Eles precisavam de um plano brutal o suficiente para ganhar horas sem sangrar a revolta. Ele reuniu os capitães improvisados na nave em ruínas e desenhou o terreno da clínica em linóleo sujo. Nós não seguramos o prédio, disse ele, apontando para círculos concêntricos. Nós seguramos o raio, forçando-os a lutar por cada metro, depois recuando rua por rua. Esmagá-los até que seus flancos se curvem, e então desabamos sobre os sobreviventes. Uma isca, traduziu Elodie, sacando o rifle. Transformamos Saint Martin numa boca. Exatamente. E seus dentes são ambição. Manuel ergueu um cilindro de cloro recuperado da piscina da escola. Gás medicinal e claymores improvisados. Eu cuido do equipamento químico. Renard, cava pontos de estrangulamento. Shepard, coordena os vigias. Hacker, bloqueia as comunicações deles assim que eles invadirem o perímetro da cidade, alimenta-os com loops de sucessos pop de antes da guerra ou, melhor ainda, um trecho de algum audiolivro para dormir até que eles se engasguem com a canção de ninar. O hacker sorriu. Stephen Hawking sobre buracos negros, talvez, deixe-os contemplar o vazio. Manuel colocou a cápsula de Filgrastim no centro do mapa. Se a linha se romper, o grupo reserva contrabandeia isso para o sul. Nenhum herói morrendo por tesouros, nossa única vitória é a persistência. Lá fora, tochas tremulavam ao longo das barricadas. Crianças fracas demais para lutar pressionavam o rosto contra as ripas, sussurrando agradecimentos à passagem dos voluntários. E a cada agradecimento sussurrado, Manuel sentia um novo peso se instalar em seus tendões. Aquelas pessoas não eram mais pacientes. Eram camaradas, acreditando que seu pulso poderia recalibrar a história. O amanhecer detonou em sinalizadores de artilharia. As tropas de ocupação abriram fogo com projéteis termobáricos, transformando a alvenaria em cortinas de poeira. Mas a primeira onda tropeçou em ruas devastadas, trincheiras disfarçadas de lonas, arames armadilha disfarçados de bandeirinhas. Um caminhão de infantaria desapareceu em uma explosão contundente de cloro de piscina, incendiando vapores de diesel, a onda de choque ecoando como um sino do juízo final por todo o vale. Voluntários dispararam por becos, atirando e desaparecendo, enquanto mensageiros de suprimentos voavam sob as sacadas para reabastecer os flancos. Manuel fazia triagem à luz de uma lanterna no porão da escola, agora um pronto-socorro cheio de vapor de sangue. Costurou braços, engessou fraturas, injetou adrenalina em um garoto cujos pulmões entraram em colapso após a sobrepressão da explosão. Cada vez que as sirenes uivavam lá em cima, ele ouvia o ataque se aproximando. No entanto, entre as suturas, ele lançava olhares furtivos para a cápsula de Filgrastim esfriando em um canto, seu diodo verde piscando pacientemente como um monge. Ele pensou, tornei-me bisturi e escudo, e nenhum dos dois é suficiente. No meio da manhã, a comandante da autoridade fantoche, Coronel Volkova, antiga integrante do corpo médico da Spetsnaz, exigiu a rendição pelo alto-falante. Sua voz embargou com a fúria fria de alguém forçado a desperdiçar tropas de elite em um circo provinciano. Doutor Garcia, eu o conheço pelo nome. Devolva o material biológico e eu garanto a evacuação dos civis. Manuel subiu até a janela estilhaçada. A fumaça manchava o dia com um tom sépia doentio. Ele pegou um megafone recuperado do armário de uma banda marcial e respondeu: as garantias expiram. Eu as substituo por resultados. Ele ergueu uma seringa com 10 ml de Filgrastim. Resultado 1. Você recua, as crianças sobrevivem. Resultado 2. Você avança, a medula óssea continua viva sem você. O coronel respondeu bombardeando o pátio. A batalha se dissolveu em carnificina. Mas, no auge, o vírus do hacker finalmente se infiltrou no controle de drones do batalhão. Multirotores desciam do céu em espiral como anjos gritando, turbinas obstruídas por ecos falsos de GPS. Os voluntários aplaudiram, um rugido único e áspero, primitivo como fogo. Na confusão,
Elodie liderou um ataque de vanguarda que arrebatou 3 veículos blindados, apontando suas metralhadoras para o ataque. A maré oscilou. A coronel Volkova, isolada do alcance aéreo, ordenou que suas tropas restantes incendiassem a clínica em vez de capturá-la. Lança-chamas avançaram, lançando línguas de napalm. Manuel sentiu o calor percorrer a escada. Se o porão pegasse fogo, a Filgrastim morreria em minutos. As escolhas se resumiam a binárias: fugir ou se sacrificar. Mas as crianças nos catres começaram a rir com as vozes embargadas, rindo porque os glóbulos brancos agora corriam em suas veias e a agonia recuava como um pesadelo vislumbrado da praia. Ele subiu as escadas a passos largos, com os pulmões cheios de fumaça, e encontrou um operador de lança-chamas acendendo espoletas perto de equipamentos cirúrgicos. Sem pensar, Manuel atirou uma bandeja de aço no capacete do homem. Ela fez um barulho metálico, atordoando. Outro guarda brandiu um rifle. Manuel se abaixou, sentiu a madeira raspar o couro cabeludo e derrubou o guarda em escombros em chamas. A dor percorreu seu ombro enquanto o plástico derretia a carne, mas ele puxou o rifle, bateu a coronha 2 vezes, até o guarda se imobilizar. Então, uma bota acertou as costelas de Manuel. Ele rolou, ofegante, e encarou a própria coronel Volkova, com a faca de combate em punho. Você está desperdiçando cura com camponeses, rosnou ela, a voz carregada de ideologia. O dever exige hierarquia. Medicina para os dignos. Eles são dignos porque sangram, Manuel respondeu asperamente. Volkova investiu. O clarão da lâmina. O mundo de Manuel se reduziu a diagramas de anatomia, rádio, una, carótida. Ele desviou, girou, enfiou o cano do rifle sob o braço dela e apertou. O tiro rasgou o tendão. Volkova desabou, gritando mais de raiva do que de dor. Mas a detonação de uma bomba de napalm atrás deles os separou. As chamas consumiam o oxigênio, a fumaça preta martelava seus pulmões. Manuel rastejou pelo plástico derretido, arrastando-se pelas pontas dos dedos até que braços o agarraram. Renar e o prefeito o puxaram para o vento do beco. O ar frio batia em seu rosto cheio de bolhas. Atrás, a ala norte da clínica estalava como osso seco estalando. No entanto, as portas do porão se abriram e voluntários surgiram carregando a cápsula de Filgrastim bem alto, seu diodo ainda piscando, ainda vivo. A praça da cidade rompeu em aplausos estrondosos. Manuel se apoiou contra o pedestal de uma fonte, com lágrimas escorrendo pela fuligem. Em segundos, Elodie se ajoelhou, segurando sua mão escaldada. A fila aguentou, disse ela. Eles estão recuando para se reagrupar. Não o suficiente, sussurrou Manuel, com gosto de ferro na língua. Eles vão nos cercar ao anoitecer. Então nós exfiltramos, perguntou Renar. Não, disse Manuel, forçando-se a se endireitar. Nós exportamos. Ele observou a multidão, mineiros cobertos de cinzas, moças da vinícola segurando rifles maiores que seus corpos, as crianças agora mancando com pernas meio fracas para assistir à mudança de rumo da história. Esta noite, carregamos todas as bicicletas e carroças puxadas por burros com remédios. Nos espalhamos por cada aldeia gritando por esperança. A ocupação não pode cortar 100 artérias de uma só vez. Alguém protestou, e o soro? Manuel acenou com a cabeça para a cápsula erguida por pastor e hacker. Fica aqui como isca. Deixe-os perseguir um cofre vazio. Levaremos doses em garrafas térmicas cheias de solução salina, gelo e milagres escondidos sob a camuflagem do ordinário. Os olhos de Elodie brilharam. Transformamos tutano em moeda de contrabandista. Para o evangelho, corrigiu Manuel. Palavras de cura cruzam fronteiras mais rápido que tanques. Aplausos ecoaram, irregulares, mas crescentes, o trêmulo do desafio afinado pela necessidade. Manuel subiu na fonte, ignorando a dor de queimadura que brotava sob as bandagens. Ele ergueu o punho. Eu era cirurgião, gritou ele, a voz quebrando o silêncio. Ainda sou. Mas hoje a cirurgia deixa o corpo e entra no corpo político. Extirpamos a podridão. Cauterizamos a tirania. Enxertamos coragem onde o medo antes se aninhava.
Esta é a nossa aventura, melhor do que qualquer transmissão noturna, melhor do que algum holograma prometido por um anúncio de audiolivro, melhor que o cinema. É confusa. É mortal. Mas é nossa, e continua sangrando. Ele fez uma pausa, com a respiração entrecortada, como se estivesse ouvindo um eletrocardiograma interno sincronizado com o pulso da multidão. Eles achavam que uma ogiva e um pelotão poderiam encerrar a narrativa. Esqueceram que todo final é uma vírgula quando as pessoas se lembram de como escrever sua própria sequência. Então vá, escreva. Contrabandeie a medula, contrabandeie a verdade, contrabandeie a recusa em se ajoelhar. Naquele instante, Manuel deixou de ser apenas o médico da cidade. Tornou-se sua caixa de voz, seu metrônomo, medindo o tempo pelos batimentos cardíacos recuperados. E embora a fumaça ainda cobrisse o céu, o dia pareceu brevemente libertado do terror. A tarde se transformou em crepúsculo enquanto os comboios se preparavam. Bicicletas chacoalhavam sob o peso das caixas, carroças puxadas por burros tilintavam com garrafas térmicas abafadas por cobertores. O hacker conectou rádios portáteis para transmitir rajadas de mensagens Morse por torres de celular abandonadas, esconde-esconde de baixa tecnologia. Renar equipou Esperança com painéis laterais falsos, caso ela precisasse atrair batedores da ocupação para o sul. Manuel esfregou a carne queimada com água destilada, a dor intensa como neon. O pastor rezou sobre sua costura, o prefeito assinou os manifestos de transferência como um intendente. Crianças se reuniram do lado de fora, desenhando sóis tortos na calçada. Uma delas desenhou um foguete cômico com a inscrição Audiobook ICFI na fuselagem, com rastros de estrelas contornando bonecos de palito sorridentes. Manuel quase chorou ao ver a esperança desenhada em giz de cera. A primeira estrela do crepúsculo brilhou no céu quando uma chamada urgente ecoou pelo aparelho do hacker. Uma célula de refugiados perto de Angers havia se revoltado no posto de controle com a notícia do roubo de Filgrastim. A guarnição abriu fogo, mas os rebeldes capturaram munições no caos e marcharam para lá. O mesmo aconteceu com mensagens de Chartres, Chinon, Le Mans. O vale estava em chamas. No entanto, as boas notícias traziam uma sombra. Outra interceptação revelou a autorização do alto comando para um ataque aéreo, um único míssil Kinshal, com carga útil destruidora de bunkers, tempo estimado de chegada desconhecido. Suficiente para arrasar Saint-Martin e tudo que respirasse num raio de 10 quarteirões. O berço da revolta estava prestes a se tornar uma cova aberta. Renar praguejou. Elodie socou uma parede com força suficiente para deixar os nós dos dedos ensanguentados. Alguns aconselharam evacuação imediata. Outros argumentaram que era preciso ficar de pé, reivindicar o martírio iminente para recuperar o moral. Manuel ouviu, de cabeça baixa, e então ergueu o olhar como um homem saindo de uma cirurgia profunda. Sem sepulturas, disse ele. Já sobrevivemos a muitas previsões de desgraça. Negaremos a eles até mesmo o espetáculo das nossas cinzas. Ele ordenou que todos os comboios que partissem em menos de 1 hora, levando todos os caças, exceto 2 dúzias. Os que restassem despojariam a cidade de seus objetos de valor e colocariam armadilhas em todos os esconderijos para que as equipes de busca inimigas encontrassem apenas geysers de estilhaços. E você? Perguntou Elodie. Eu dirijo Esperança, respondeu Manuel. Cápsula a bordo, sinalizador aceso. Eles vão presumir que a cura está aqui. Vamos atrair o míssil para o leste, para campos abertos, detonar iscas, sobreviver à explosão e então sumir na floresta. Renar protestou, mas o tom de Manuel não admitia discussão. Um cirurgião às vezes arrisca sozinho. Hoje, a aposta se tornou continental. Meia-noite, Esperança rugia sobre as terras de trigo em pousio, faróis apagados e lanternas traseiras acesas para imitar faróis de orientação infravermelhos. No compartimento de carga, a cápsula de Filgrastim estava parafusada ao chão, embora lá dentro aguardassem apenas bolsas de gelo e frascos de vidro quebrados. Sacrifício para manter doses reais fluindo em segurança em direção a crianças que já sonhavam sob grossas cobertas de morfina e tutano em desenvolvimento. Bem acima, retransmissores de drones costuravam arcos de queda de estrelas, triangulando. Manuel agarrava o volante, os ombros em chamas devido às queimaduras.
Ao lado dele, a hacker monitorava uma antena parabólica de radar improvisada, com números rolando em verde neon no visor rachado. Quando a diferença de altitude disparou, ela latiu, mergulho terminal, 600 metros por segundo. Martelo de Deus a caminho. Renard, conduzindo a escolta em um quadriciclo confiscado 40 metros à frente, arrancou. Manuel freou bruscamente e derrapou em um velho bueiro de irrigação reforçado com sucata. Ele saltou para longe, arrastando o hacker. Segundos depois, o quinchal rugiu acima, um anjo lamentoso carregando a aniquilação, e seguiu o fantasma térmico de esperança projetado por sinalizadores. Uma luz branca atingiu o horizonte. A explosão atravessou costelas e pulmões como o punho de um gigante. A terra convulsionou, o bueiro cedeu, mas resistiu. A chuva de brasas sibilou sobre a lama. Quando a onda de choque passou, Manuel se arrastou para um silêncio gélido. Sentiu cheiro de ozônio, trigo queimado e descrença. Esperança havia desaparecido, uma cratera onde o caminhão havia traído o esquecimento. Mas o cirurgião e seus cúmplices viviam, escondidos sob a terra em armaduras emprestadas. Vivos o suficiente para continuar a operação, vivos o suficiente para ouvir o estalo do rádio rebelde confirmando que comboios estavam passando pelos postos de controle enquanto guarnições corriam em direção às ruínas fumegantes. Manuel sentiu o gosto da areia e riu, um som rachado e selvagem. Esse é um míssil que eles não vão reciclar. A hacker sorriu, com sangue brilhando em sua têmpora. A história é boa, disse ela, com a voz trêmula. Vou fazer um audiolivro e tanto, edição especial sobre o apocalipse. E estamos apenas na metade do caminho, respondeu Manuel, com o coração batendo no mesmo ritmo que ouvira anos atrás em uma sala de cirurgia em Madrid, pouco antes de darem um choque em um homem moribundo e trazê-lo de volta à vida. Ao amanhecer, os fugitivos alcançaram a linha de árvores da Forêt d'Orient, abrindo caminho entre vinhedos selvagens cujas uvas agora eram mais chumbo do que açúcar. Eles se encontrariam com as milícias dos vinhedos, seguiriam os túneis de drenagem em direção ao norte e se dividiriam novamente como esporos ao vento. O soro se moveria por 1000 veias ocultas, cada dose gerando desafio tanto na medula óssea quanto no espírito. Manuel parou na beirada sombreada pelos carvalhos, olhou para trás, em direção a Saint-Martin, agora uma mancha de fumaça e memória, e se perguntou se um dia a cidade poderia se reconstruir com base na esperança, em vez da descrença carbonizada. Ele não tinha como saber. Mas sabia que cada passo que dava naquela noite reescrevia o cálculo da ocupação, a doença da revolta se metastatizou. Ele pressionou a palma da mão sobre a dose de filgrastim presa sob o casaco, seu último frasco pessoal, um seguro contra a traição, e sussurrou em espanhol, para cada vida que salvamos, tomamos emprestado um futuro. O vento levou as palavras para as folhas como recibos de receita rasgados. Em algum lugar mais profundo na floresta, uma voz solitária começou a cantar, suave, desafiadora, o refrão de um sucesso pré-guerra, outrora comercializado em playlists intituladas Vibrações de Viagem, Audiolivro para Dormir, Mix de Aventura. O peito de Manuel se apertou diante do absurdo, então ele se juntou ao coro, com a voz rouca, mas segura. Outros acrescentaram harmonia até que a muralha da floresta estremeceu com um hino improvisado. Naquela união crua, Manuel ouviu a essência da revolução, gargantas comuns, afinação imperfeita, destreinadas, porém inflexíveis, mais fortes que motores de drones ou comandos de metal. E ele pensou, melhor que o audiolivro do cinema, de fato, o próprio mundo improvisando narrativas, espalhando esperança como fita magnética pelo ar marcado pela batalha. Ele ajeitou seu casaco queimado, acenou para Elodie e entrou nas árvores. O vento estrangulava as copas das árvores da Forêt d'Orient até que cada tronco gemesse como o mastro de um navio. Manuel contava esses gemidos como outros fugitivos contavam as contas de um rosário, medindo a noite pelo render e o silêncio dos galhos que trariam o rotor de um drone ou o estalar de botas estrangeiras. Em algum lugar atrás dele, a casca chamuscada de Saint-Martin ainda ardia, mas havia se tornado uma estrela fixa na memória, visível apenas quando ele voltava a mente na direção certa, distante, porém ardente. À frente, estendia-se um continente se abrindo como um externo, as costelas expostas ao bisturi frio da ocupação.
E dentro daquela ferida pulsava um murmúrio crescente de revolta que ninguém, muito menos Manuel, conseguia conter. A caravana se movia em pulsos, fragmentos de luz oscilando através das agulhas de pinheiro enquanto contrabandistas testavam lanternas e depois as apagavam, o tilintar de correntes de bicicleta, o suave gemido das molas das carroças, o baque oco de garrafas térmicas cheias de soro contrabandeado batendo contra painéis de madeira. Era uma peregrinação e um êxodo ao mesmo tempo, a essência da rebelião literalmente chapinhando em latas de chá e caixas térmicas de acampamento amassadas, cobertas com palha para abafar o tilintar de vidro. Manuel caminhava perto do centro, com as queimaduras enfaixadas, uma seringa de dose única enfiada no bolso do peito como uma flor prensada. Se o pior acontecesse, aquele frasco seria sua moeda de troca ou sua misericórdia final, ele ainda não sabia qual. A aurora sangrava turquesa quando a coluna alcançou as ruínas cobertas de mato de Troyes. Era estrangulava estátuas na praça, e a nave da catedral se abria para o céu como uma caixa torácica fossilizada. Ali, eles se dividiam em lotes previamente combinados, carroças virando para sudeste em direção ao corredor do Ródano, bicicletas pedalando para o norte para serpentear entre as cidades carboníferas belgas, um punhado de mensageiros se esgueirando pelas catacumbas parisienses na esperança de despertar as celas subterrâneas que, segundo rumores, dormiam ali. Para cada equipe, Manuel dava duas coisas, um guia de dosagem a lápis rabiscado em esparadrapo e uma frase que ele se forçava a repetir até a língua doer: nós curamos primeiro, lutamos depois, e nunca trocamos sangue de crianças por munição. Eles assentiram, alguns com lágrimas brilhando nos olhos fundos de fadiga, e então desapareceram entre os cortiços destruídos, carregando suas cargas como relíquias sagradas. Renard, Elodie, o hacker, cujo nome Manuel finalmente soube ser Victoire, e o pastor permaneceram ao seu lado, agora acompanhados por meia dúzia de recém-chegados que se materializaram da estática de rádio da meia-noite, Sofia, uma epidemiologista lisboeta que virou cozinheira de campo, Ilha, um piloto de drone desertor com pesadelos costurados sob as pálpebras, Are Malik, irmãos das guildas têxteis de Lyon que carregavam rifles de ferrolho envoltos em bandeiras de fábrica, e um monge de rádio irlandês conhecido apenas como Irmão Finn, cuja voz ecoava pelas fendas da ionosfera com a desenvoltura de um disc-jockey dos anos 70. Eles formavam uma equipe cirúrgica de retalhos para um paciente do tamanho de um continente. Sua missão imediata ficava a 300 quilômetros a leste, na capital fantoche de Dresden. Informações de inteligência canalizadas por Ilha sugeriam que o laboratório farmacêutico central da ocupação havia sintetizado um estimulante de medula óssea de segunda geração, mais potente que o filgrastim, codinome Nebula 9. Em testes limitados, o medicamento reduziu o tempo de recuperação celular em 40%, notícias sussurradas ao longo das frequências de resistência como a promessa de ressurreição. O problema: a linha de produção da Nebula 9 não era tripulada, era totalmente automatizada e armazenada atrás de cofres biométricos com chaves do gabinete do primeiro-ministro. Não se invadia um lugar assim com rifles, o cortava com precisão, como Manuel faria com um aneurisma perto do nervo óptico. Ele só consentiu na missão depois que Clara, agora com as bochechas rosadas e os pelos crescendo em tufos sobre a cicatriz da sutura, lhe entregou um tsuru de papel dobrado, tirado da embalagem de sua última pastilha de glicose. "Traga mais dragões de volta", disse ela, referindo-se às histórias de Ninar que Victoire ouvia em um tablet antigo, gravações que antes eram vendidas em playlists com as tags audiolivros, filmes completos e best-sellers, antes da falência das fazendas de conteúdo. Manuel colocou o tsuru ao lado da seriga. Dragões também precisavam de tutano. 3 noites depois, eles chegaram ao Reno em uma ponte ferroviária abandonada, cujas vigas se contraíam ao vento como membros artríticos. Holofotes varriam a margem oposta, esquadrões de mercenários patrulhavam em grupos de 4. A própria ponte estava minada com cargas de contato pintadas em gel luminoso. Manuel estudou o conjunto com binóculos, catalogando os arcos de detonação da mesma forma que outrora catalogara stents coronários. "Não podemos cortar fios", sussurrou. "Precisamos cortar o tempo, atravessar antes que as minas consigam sequer registrar a massa." Ilha ofereceu uma solução, um drone de carga de modelo antigo,
desativado em um celeiro 2 km rio acima, grande o suficiente para transportar uma pequena equipe, com rotores ainda em condições de uso se alguém religasse o conjunto de capacitores. O sorriso de Victoire brilhou. "Me dê 40 minutos e fita adesiva", disse ela. O drone, batizado de Hipócrates, cambaleou no céu pouco depois da meia-noite, carregando Manuel, elo de Izar em um palete pendurado sob sua barriga. O vento cortava seus casacos, o reno brilhava como obsidiana rachada lá embaixo. Os artilheiros na margem oposta pensaram a princípio que se tratava de um batedor de reconhecimento com defeito e hesitaram, tempo suficiente para Hipócrates vomitar sua carga humana atrás de um silo queimado e subir bruscamente em trajetória de voo de distração. Quando os projéteis traçantes atingiram sua fuselagem, o trio já se esgueirava por entre fileiras de soja em direção a Autobahn. Renar e a equipe de solo seguiram ao amanhecer em uma barcaça de saneamento roubada, com os vapores de esgoto mascarando sua assinatura térmica. Contra todas as tabelas atuariais de guerra, nenhum alarme disparou. Dresden se estendia à frente, torres de data centers reformados projetando-se sobre ruínas barrocas como vértebras fundidas com circuitos. Faixas corporativas tremulavam entre as governamentais, unidade através da ordem, agora acompanhadas de novos slogans em inglês, o futuro escuta. Manuel sentiu o gosto da bile. A propaganda havia aprendido o bilinguismo, bem a tempo de transformar algoritmos ávidos por atalhos morais em armas. Entraram na cidade disfarçados, Manuel e Sofia usando jalecos de cirurgião furtados de um mensageiro da Estrela Vermelha, Victoire carregando um scanner de risco biológico falso, Elodie se passando por escolta armada, os demais como equipe de transferência de pacientes para uma suposta emergência na ala de queimados. Dentro do cordão externo, postos de controle processavam comboios médicos em minutos, a triagem de radiação superava a burocracia. Imagens térmicas os recusaram em apenas um portão, mas o irmão Finn tossiu sangue na hora certa, fingindo uma recaída de colapso, e os guardas os deixaram passar com os rostos virados para o outro lado. Em economias de terror, o contágio ainda superava o medo da infiltração. O laboratório farmacêutico, apelidado de Bastião da Hélice, ocupava a estrutura do que outrora fora a fábrica transparente da Volkswagen, uma catedral de paredes de vidro e trilhos automatizados construída para sedãs elétricos antes que a guerra mergulhasse a Europa na recaída da era do petróleo. Agora, braços robóticos transportavam cápsulas de aço inoxidável por trilhos entre câmaras de pressão negativa, e esteiras transportadoras zumbiam com canções de ninar mecânicas, constantes como monitores cardíacos cuidados para a serenidade. Os esquemas roubados de ilha os guiaram até um duto de ventilação auxiliar estreito o suficiente para ser qualificado como uma traqueia na metáfora anatômica de Manuel. Eles rastejaram em fila indiana, imãs presos às botas para curto-circuitar os sensores de movimento. O alumínio raspava queimaduras na pele, o ar reciclado fedia etanol e ozônio. Quando pousaram em um corredor de manutenção, um drone movido a inteligência artificial girou acima, com a ótica verde piscando. Elodie disparou uma flecha EMP, presente de engenheiros refugiados em Orleans, acertando o chassi no meio de uma pirueta. O robô fez barulho e soltou faíscas. Victoire se interagiu com o córtex via conector neural. Telemetria eliminada, murmurou ela. Somos fantasmas. Eles tinham 9 minutos antes que os sistemas redundantes reiniciassem, 8 antes que os scanners biométricos sinalizassem acesso não programado à porta. Manuel abriu a fechadura central com a ponta de um bisturi, que fora reaproveitada como pino de derivação. A escotilha da sala limpa suspirou, uma luz branca se espalhou como anestesia. Além dela, ficava a nebulosa 9, bioreatores bulbosos brilhando em azul marinho, fileiras de centrífugas girando a 30.000 RPM, prateleiras de frascos brilhando com gelo. Sofia soltou um suspiro que embaçou seu visor. É lindo, disse ela. A beleza depende da dosagem, respondeu Manuel, cruzando a soleira, como a morfina ou o amor. Eles baixaram os registros de produção, havia apenas 480 frascos, metade dos quais estavam programados para transporte aéreo para um bunker de blackout sob os Cárpatos. Os robôs de enxame do armazém já estavam empacotando as caixas.
O plano de Manuel mudou em microsegundos: sequestrar o servidor, redirecionar a remessa, sabotar o relatório de controle de qualidade para mascarar o estoque faltante e exfiltrar com pelo menos 100 doses. Suas ferramentas eram bisturis, código e desespero. Victoire semeou um exploit de dia zero apelidado de Drunhater no mainframe Helix. Telas piscaram, exibindo momentaneamente trechos de um conto de fadas infantil vendido antigamente como fantasia em audiolivro, e depois voltando ao fluxo normal de dados. Diagnóstico incorreto intencional. Os técnicos viram apenas uma falha transitória. Enquanto isso, Ara e Malik abriram os lacres das caixas e trocaram os códigos de barras para que os manifestos de saída continuassem sendo contabilizados. Manuel supervisionou a extração com a calma de um líder de sala de cirurgia, monitorar sinais vitais, antecipar eventos de choque, estancar o risco de sangramento. Mas o sangramento vinha de fora, tiros ecoando no corredor B. Patrulha da rede adiantada, Ilha disse com a voz rouca pelo comunicador, com a voz rouca de urgência. Rota de recuperação comprometida. Elodie fechou a última caixa com um estalo. A gente improvisa, disse ela, carregando uma mochila carregada de Nebulosa 9. Eles desviaram por um salão de exposições abandonado desde as galas automotivas do pré-guerra, com um vidro sob os pés estalando como vértebras frágeis. Projetores de hologramas ganharam vida, roteiros publicitários à prova de falhas exibindo imagens em loop de carros de luxo elegantes deslizando pelos Alpes ensolarados, enquanto um narrador plácido oferecia mundos de conforto para motoristas sonhadores. Sofia deu uma risada. Conforto está em falta por tempo indeterminado, disse ela, erguendo seu kit médico. Lá fora, sirenes disparavam em espiral. Drones vasculhavam os becos. Mesmo assim, o pulso de Manuel permanecia medido, os gráficos de dosagem em sua cabeça não deixavam espaço para pânico. No poço do elevador de carga, ele desengatou uma escada de serviço e gesticulou. Suba 14 metros até o telhado. Pule para o estacionamento adjacente. Saímos para os canais de águas pluviais da cidade. Ele subiu primeiro, as costelas rangendo contra os degraus da escada. A mochila batia entre seus ombros, cada frasco uma promessa frágil. Ele sentiu o gosto de ferro no fundo da garganta e se lembrou do ritual do cirurgião: inspire, conte até 4, expire a dúvida. O telhado era uma tundra de painéis solares estilhaçados pelas tempestades de granizo do inverno anterior. O vento soprava forte. As luzes das sirenes piscavam em violeta no horizonte. Eles correram pelos painéis, com as botas batendo no vidro, e então saltaram por um beco de 1 metro de largura até o parapeito em ruínas do estacionamento. Victoire quase errou, com os dedos arranhando-os, Ara e Sou. Tiros irromperam lá embaixo, tropas de segurança inundando o cais de carga apenas para descobrir caixotes vazios etiquetados para transporte aéreo para o norte. Manuel se permitiu um sorriso. Sugestões de audiolivros para dormir sempre aconselhavam a desviar o foco. Concentre-se em uma imagem, deixe a mente devagar. Ele havia alimentado a ocupação com uma imagem, e agora suas mentes perseguiam um fantasma. Descendo a rampa, passando por escadas em espiral, para a penumbra abafada do canal subterrâneo. A água fedia diesel e algas. Eles vadeavam até os joelhos, com os faróis fechados. Ecos ricocheteavam como sonares. Ilha vasculhou o teto em busca de sinais de drones. Nada ainda. A meio caminho de uma comporta de saída, uma parede de água rugiu atrás deles, as comportas da barragem do canal se abrindo, o protocolo de detecção de sabotagem lavando evidências rio abaixo. A turbulência atingiu as coxas. Elodie praguejou, agarrando a alça da mochila. A água espumava na altura dos ombros. Malik perdeu o equilíbrio. Foi jogado para o lado, o irmão Finn o segurou, mas perdeu o equipamento de rádio. Os sinais morreram. Manuel empurrou para cima, as veias do pescoço dilatadas, os pulmões engolindo ar fétido. A mochila ameaçou arrastá-lo para baixo. Por um segundo insano, ele considerou esfaquear a bolsa, injetando Nebulosa 9 no rio em vez de entregá-la à enchente. Mas a mão de Sofia encontrou sua gola. Ela gritou por cima da torrente: "A esperança flutua, doutor!" E juntos eles chutaram em direção a uma escada de manutenção de ferro que brilhava com ferrugem.
Eles irromperam sob a garoa da meia-noite atrás do estádio da maratona. Holofotes lutavam contra nuvens em outros lugares, cães latiam para o leste. Eles haviam escapado sem problemas, exceto, Manuel percebeu, pela pequena questão dos corredores de extradição, das caçadas regionais e da vingança recém-aguçada do governo fantoche. 2 madrugadas depois, encontrarão-se com comboios num pomar da Silésia, onde flores de macieira ainda ousavam florescer como confete para os vivos. Correios de Troyes já transmitiam lendas sobre a resistência de Saint-Martin, e frascos da nebulosa 9 multiplicavam esses rumores em escrituras. Emmanuel, uma adolescente magricela carregando um alto-falante movido a energia solar, colocava para tocar uma gravação rachada de um clássico de ficção científica em audiolivro, fragmentos de Asimov cortados pela corrupção de dados, e crianças dançavam em corredores de terra. Manuel os observava com algo semelhante à culpa de um sobrevivente e ao temor paterno. Ele viera apenas para consertar a medula, em vez disso, detonar o mito. Naquela tarde, um conselho de 36 líderes de célula se reuniu sob tendas de lona tensionadas. Alguns chegaram a cavalo, outros em jipes híbridos remendados com sucata. Eles representavam coletivos de matadouros, guildas têxteis, hackers de drones dos esgotos de Praga, guerrilheiros alpinos eslovenos e um coro de freiras que contrabandeavam códigos via canto gregoriano. Discutiam recursos, protocolos de comunicação, cadeia de comando. Manuel ouviu, em silêncio, até que Elodie o cutucou. Eles precisam de incisão, disse ela. Cortar a dúvida. Ele se levantou. A chuva tamborilava nas lonas de diesel, soando como aplausos de fantasmas hesitantes. Sou médico, começou ele, com a voz rouca, então falarei por meio de sintomas. Nosso continente sofre de malignidade, metastatizando-se por meio da propaganda, da indiferença e da anestesia do medo. Nenhum bisturi sozinho extrai esse tumor, precisamos de uma cirurgia coordenada, um corpo, muitos instrumentos. Ele ergueu um frasco de Nebula 9. Este medicamento não é salvação. É demonstração. Roubamos de tiranos para curar os fracos, e na cura, recrutamos os inseguros. Cada criança que se levanta contra a doença da radiação se torna um cartaz de campanha pela vida. Isso aterroriza nosso inimigo mais do que rifles. Ele encontrou cada olhar. Portanto, propomos a Operação Linfonodo, criar clínicas móveis de medula óssea dentro de comboios blindados, atravessando zonas marcadas pela guerra. Cada paciente curado se torna um mensageiro da esperança, cada clínica, um linfonodo. A ocupação atinge a rede linfática redobra o fluxo em outros lugares. Insurgência médica é insurgência logística. Estrangulamos as linhas de suprimento multiplicando variáveis incontroláveis, vontades que não perecem. Sofia projetou modelos de infecção em um lençol de linho, ilha sobripa os horários de exclusão aérea de drones. Victoire revelou chaves de criptografia entrelaçadas em progressões de acordes de canções de Menar tão simples que crianças podiam memorizá-las e transmiti-las. O irmão Finn sugeriu usar frequências FM abandonadas logo abaixo da banda comercial, onde, surpreendentemente, alguns rádios de carro ainda faziam a varredura automática. Vamos disfarçar as diretivas como boletins meteorológicos, em seguida, inserir estrofes de poesia proibida como suplemento moral. Aplausos ecoaram. Quando o debate terminou, o conselho ratificou o plano de Manuel por unanimidade. O comando se revezou, horizontal como uma pradaria, nenhum comandante para decapitar. A resistência se renomeou formalmente como Aliança da Medula Livre. Manuel achou o título pretensioso e estranhamente apropriado. Eles não prometiam libertação, apenas a matéria-prima para que os corpos buscassem a libertação por si mesmos. Naquela noite, em torno de fogueiras de barris, histórias se espalharam mais rápido que bourbon barato. Como Esperança traiu um míssil. Como crianças ficaram acordadas horas depois de injeções as terem declarado terminais. Como o juramento de um cirurgião se transformou em chamado às armas. Alguns exageros ganharam asas, Manuel desviando balas com a lâmina de um bisturi, Nebulosa 9 ressuscitando os mortos. Ele repreendeu os narradores sem entusiasmo, mas Victoire piscou. Movimentos precisam de mitos, disse ela. Estamos redigindo a edição do Apocalipse em audiolivro, doutor. Ele não podia discordar completamente.
As pessoas se enrolavam em seus cobertores lado a lado como páginas de um texto compartilhado, e o irmão Finn recitava iades em um barítono tão suave que até as sentinelas noturnas se inclinavam. Quando as estrelas surgiram, Sofia sussurrou: "Eles dormem melhor agora." Manuel assentiu. Eles dormem porque acreditam que amanhã pode escolhê-los novamente. Por todo o acampamento, crianças rabiscavam slogans em caixas de munição: "Melhor que o audiolivro dos filmes. Viva sua trama." Manuel riu até as lágrimas salpicarem seus lábios machucados. É claro que a ocupação retaliou. Em uma semana, noticiários fantoches rotularam a aliança medula livre de seitas bioterroristas. Outdoors exibiam retratos falados de Manuel rotulado como anjo da hemorragia. Drones pulverizaram gás nervoso sobre os vinhedos de Salmur, castigando o vale que havia surgido primeiro. No entanto, algo curioso aconteceu: cada atrocidade ampliou o recrutamento em uma ordem de magnitude. As clínicas da Aliança brotaram como cogumelos após chuva radioativa, 17 em 10 dias, 39 na segunda semana. Rotas de correio entrelaçavam o torso devastado da Europa, quadros transportavam soro junto com panfletos citando o discurso de Manuel na tenda cirúrgica. Quando a ocupação bloqueou os links de satélite, Victoire sequestrou um satélite bancário e transmitiu segmentos piratas de notícias noturnas mostrando refugiados curados rindo sobre tigelas de ensopado de lentilhas. A etiqueta no final de cada transmissão repetia a sequência inteira de frases que se tornou a piada interna da revolução: audiolivros best-sellers completos, audiolivro de fantasia, audiolivro para dormir, audiolivro de ficção científica, audiolivro de apocalipse, aventura, audiolivro melhor que os filmes, um código para autenticar transmissões genuínas da Aliança. A frase deixou analistas perplexos em Washington e Moscou. Agências de espionagem analisaram o absurdo em busca de cifras ocultas, sem saber que se tratava apenas de um talismã, uma piscadela coletiva que lembrava a resistência do mundo que um dia existiu e que poderia voltar a existir se perdurassem. Manuel adorava aquela poesia acidental, os detritos comerciais da civilização transformados em senha para o desafio. Mas a vitória permaneceu precária. Os estoques da Nebulosa 9 diminuíram, as linhas de suprimento se estenderam, surgiram rumores de que generais de ocupação cortejavam exércitos mercenários estrangeiros com promessas de direitos de perfuração no Ártico e acesso às reservas de ouro europeias remanescentes. Pior ainda, o Helix Bastion acelerou a nova produção sob um lockdown draconiano. Um segundo roubo seria suicídio. Em um conselho da meia-noite, Sarah propôs o confronto direto, uma marcha contínua na fronteira da Baviera para dividir as forças de ocupação. Malik sugeriu assassinatos seletivos de presidentes fantoches. O irmão Finn defendeu a desobediência civil em massa, fazendeiros despejando carregamentos de grãos, engenheiros ferroviários parando trens. Ideias se chocavam como bisturis em uma bandeja. Manuel ouviu e então observou que todas as estratégias compartilhavam uma falha: presumiam que a aliança poderia absorver baixas civis ad infinito. Ele disse: a sobrevivência é nossa tese, não nossa nota de rodapé. Devemos atingir uma artéria simbólica, não um capilar civil. Nós removemos a história deles. O alvo surgiu quase por acidente. Uma gala comemorativa programada no Salão Olímpico de Munique, onde marionetistas planejavam revelar a Operação Fênix, peça de propaganda que promovia zonas de reassentamento voluntário para os inaptos e irradiados. Na verdade, disfarçava a realocação em massa antes de um genocídio sanitizado. Câmeras de nações neutras transmitiriam o evento, desesperadas por conteúdo em um mundo faminto por espetáculo. Se a aliança se apropriasse desse palco, expondo a Fênix, administrando Nebulosa 9 em crianças terminais em transmissão ao vivo e, em seguida, pedindo a retirada dos soldados, eles poderiam inverter a lente da história em um único quadro. O plano se tornou a Operação Veia Aberta. Semanas de preparação se desenrolaram como DNA, forjando credenciais de gala, costurando RID em trajes formais, escondendo microseringas em fechos de gravata borboleta. Manuel ensaiou seu discurso até que a cadência parecesse uma batida de coração. Ele não se vestiria como cirurgião, mas como cidadão, em um terno preto simples, com um modesto broche da antiga bandeira europeia na lapela.
Ele subiria ao palco durante os comentários de abertura, apresentaria uma garota frágil de Saint Martin que agora sabia dar cambalhotas, injetaria Nebulosa 9 nela publicamente para provar que não havia truque, e então se dirigiria às câmeras. Este soro existe porque tiranos o acumulam, crianças morrem porque obedecemos a mentiras. E ele terminaria com um pedido, não com uma ordem: deponham as armas, peguem os estetoscópios, ajudem-nos a cuidar do continente. A frase era ingênua, ele sabia disso, mas às vezes palavras ingênuas eram mais afiadas que balas cínicas. Dias antes da gala, Manuel sentou-se sozinho numa encosta nos arredores de Ingolstadt, com o Danúbio serpenteando em tons de cinza ardósia lá embaixo. Elodie juntou-se a ele, em silêncio, até que o vento aplanou a grama. "Você está pronto para ser um alvo maior que qualquer tanque?" perguntou ela. "Eu era o alvo no momento em que escolhi o bisturi em vez do silêncio", disse ele. "Agora, eu apenas mudo o tamanho do alvo." Ela refletiu sobre isso e então lhe entregou seu Dragunov. "Caso..." "Não", interrompeu ele. "Se eu guardar a arma no bolso, as câmeras flagram. E a fé morre." Elodie suspirou. "Você ainda acredita que a cirurgia pode curar a política?" "Eu acredito que histórias podem", corrigiu ele, dando um tapinha no bolso interno onde Tsuru de Clara dormia ao lado da seriga. "Quando as pessoas imaginam um final diferente, elas se esforçam para torná-lo realidade." Ela observou com uma mistura de admiração e tristeza. "Então me prometa que, se atirarem, você cairá onde as câmeras não podem errar." "Os médicos odeiam desperdiçar teatro", disse ele, erguendo uma sobrancelha irônica. Eles compartilharam uma breve risada que não era tanto risada, mas sim aceitação. No vale abaixo, uma fileira de tendas de refugiados brilhava como constelações caídas na terra, cada luz de lampião sustentada pela medula que a aliança de Manuel havia libertado. Ele imaginou aquelas luzes como glóbulos brancos, aglomerando-se para combater infecções no corpo político da Europa. Ele se perguntou se a resposta imunológica seria suficiente antes que o paciente, a própria civilização, entrasse em coma. A noite se aprofundou. O vento trazia tênues notas do padrão de teste de rádio do irmão Finn, vindo do acampamento, trechos de um antigo padrão de jazz sobrepostos a um código tático. A sequência de frases ressurgiu em loop, audiolivros, best-sellers na íntegra, e Manuel sentiu um sorriso se esvair em seu rosto. Parecia bobagem, e talvez fosse, mas era a bobagem deles, costurada com retalhos do mundo morto. E às vezes a bobagem mantinha você são o suficiente para trilhar o caminho que a sanidade poderia um dia seguir. Ele se levantou, limpou o orvalho das calças e olhou para o leste, onde as luzes de Munique brilhavam com um dourado perverso. "Hora de amputar ilusões", disse ele. Elodie preparou uma bala puramente por ritual. "Então vamos lá." A neve que cobria Munique na manhã da gala parecia, à distância, uma boa notícia. Alisava telhados quebrados e enterrava cicatrizes de bombas, adornando cada poste de luz queimado com uma inocência radiante. A cidade queria fingir que ainda sabia comemorar. Canhões de bandeira sibilavam serpentinas cor-de-rosa no pátio do pavilhão olímpico, drones com pinturas corporativas zumbiam no alto, transmitindo teasers em tempo real para feeds de dados em Singapura e São Paulo. Testemunho Renascimento da Europa. Operação Fênix ao vivo. Em algum lugar na torre de controle, um diretor de mídia ensaiava varreduras de câmera com o objetivo de vender misericórdia como milagre, genocídio como realocação gentil. Manuel desceu da van de transporte para aquela cama reluzente com a firmeza de um cirurgião entrando numa enfermaria de trauma. Usava um smoking alugado, feito sob medida apenas o suficiente para esconder cicatrizes de queimaduras, e o pequeno broche com a bandeira europeia brilhava em tom cobalto na lapela. Ao seu lado, caminhava Clara, com seu coelho jeans preso numa tipóia sobre o peito, as bochechas quase rosadas pela nebulosa 9. A presença da garota era o fio da navalha daquela operação, uma refutação viva. Um olhar para ela e a narrativa curada da ocupação sangraria a verdade. Dentro da doca de carga, funcionários circulavam em aventais passados, escaneando crachás de identificação. As credenciais falsificadas de Victoire circulavam pelo banco de dados de eventos como parasitas benevolentes. Os scanners de segurança emitiam um sinal verde para a comitiva rebelde. Manuel listado como consultor médico principal,
Clara como paciente alfa, Elodie disfarçada de guarda pediátrica, Sofia e Zara incorporadas como técnicas clínicas. O irmão Finn circulava entre a equipe de áudio e vídeo em um terno escuro de batina, com chips de voz inseridos em conjuntos de microfones no pódio. Tudo estava pronto, exceto o histórico, que raramente comparecia aos compromissos. Os bastidores fervilhavam de pompa sob LEDs brilhantes de cetamina. Dançarinos em trajes de fênix praticavam giros, com suas penas ornadas com chamas de fibra ótica. Um coral infantil murmurava pronúncias em latim. Dignitários fantoches circulavam, taças de champanhe embaçadas pelo hálito. Manuel os ouvia se gabar das cotas atingidas, quilômetros de cercas de zona segura erguidas, pacotes de alimentos otimizados em calorias para os evacuados irradiados, uma linguagem clínica delicada como um cutelo. Ele marcava cada frase como uma lista de verificação pré-operatória, patologia identificada, linhas de incisão desenhadas. Pontualmente às 10 horas, as luzes da casa diminuíram. O diretor da gala deu a deixa para o hino, cordas sintéticas sobre uma batida de coração sampleada. Holofotes se uniram em um estrado em forma de asas abertas de uma fênix. A plateia de 5.000 pessoas, oficiais, diplomatas estrangeiros, jornalistas de olhares fundos em busca de cliques, levantou-se em um murmúrio de admiração. Na cabine de controle, os dedos de Victoire dançavam sobre painéis sensíveis ao toque, ocultando senhas. Cada transmissão agora era roteada por um buffet auxiliar que ela controlava. Ela mostrou a Manuel um ícone verde em seu fone de ouvido, ao vivo quando pronto. O mestre de cerimônias, um ministro de cabelos grisalhos cujas medalhas tilintavam como moedas, começou com um hino à resiliência, citando em um fôlego os sacrifícios inevitáveis do inviável e no seguinte a misericórdia do renascimento tecnológico. Manuel sentiu Clara ficar tensa. Apertou a mão dela. "Mostrem dragões a eles", sussurrou. Quando o ministro fez uma pausa para aplausos, Manuel entrou na pista sem ser anunciado. Drones com câmeras giraram para segui-lo, operadores xingaram, tentando se concentrar. Manuel caminhou lentamente, ciente de que cada batida do coração ecoava pelos microfones. No meio da pista, ele ergueu Clara até um pedestal baixo iluminado por holofotes. Seu coelho balançava, com um sorriso torto. Um silêncio se instalou, confusão a princípio, depois risadinhas nervosas. Manuel começou sem preâmbulos. "Senhoras e senhores, vocês estão prestes a testemunhar uma demonstração de medicina não aprovada por aproveitadores." Sua voz carregava o timbre calmo que outrora acalmava o cold blues em Madrid. Esta criança foi condenada por síndrome da radiação a 12 dias. Hoje ela realizará uma tarefa impossível para o terminal. Ele destampou uma seringa de nebulosa 9, com um êmbolo cristalino sob o brilho intenso. "Observe." Ele injetou na coxa de Clara. Ela estremeceu e se endireitou. Manuel deu um passo para trás. Clara guardou o coelho no bolso, inalou e deu uma cambalhota. Aplausos estalaram, incrédulos. Ela deu outra cambalhota e aterrissou com um floreio de ginasta, os braços estendidos. Suspiros se transformaram em aplausos, depois um silêncio esmagador enquanto as mentes processavam as implicações. Manuel encarou a câmera principal, com as pupilas travadas. "Você teme o que não presenciou", disse ele, "então presencie." Este soro, roubado, sim, porque monopólio é um roubo maior do que qualquer arrombamento, cura a medula óssea em horas. Seus criadores agora o acumulam para trocar por obediência. Eles rotulam crianças como inviáveis para que a pátria-mãe possa ser misericordiosa. Ele sentiu os seguranças convergindo para as coxias do palco. Levantou a mão. "Antes de me silenciarem, ouçam 2 números, 400 miligramas, uma criança. Essa é a proporção da dose de nebulosa 9. Depois que suas zonas da Fênix transferirem famílias como bagagem, haverá dezenas de milhares de crianças precisando desses 400 miligramas. No entanto, o Helix Bastion envia apenas o suficiente para as elites." Ele se virou para que a multidão visse o sorriso triunfante de Clara. A aliança da medula livre escolhe uma matemática diferente. "Nós multiplicamos a vida."
Victoire acionou um interruptor, telas gigantes atrás de Manuel e romperam com imagens previamente capturadas no vale, as crianças de Saint-Martin levantando-se de seus berços, voluntários formando comboios, drones jogando flores em vinhedos queimados. Legendas rolaram, guias de dosagem, frequências de clínicas, então a frase característica da aliança iluminou a tela em letra esse ano do tamanho de outdoors, audiolivros mais vendidos na íntegra, audiolivro de fantasia, audiolivro para dormir, audiolivro de ficção científica, audiolivro apocalipse, aventura, audiolivro melhor que o cinema. A plateia piscou, perplexa, agentes de inteligência em cabines de controle entraram em pânico com a linguagem criptográfica exibida para toda a rede vasculhar. Quando cortaram a transmissão, dezenas de milhões de dispositivos em todo o mundo já haviam armazenado essas palavras em cache. Alarmes soaram. O ministro gritou ordens abafadas pelo feedback do subwoofer enquanto o irmão Finn religava os barramentos de áudio, criando uma mistura de canto gregoriano e tambor e swing. Soldados avançaram em disparada. Elodie ergueu as mãos vazias para não mostrar nenhuma arma. Então, com um golpe de judô, derrubou o primeiro soldado do estrado. Sofia lançou latas, salina, não gás, embaçando o ar com uma névoa inofensiva que, ainda assim, fez os dignitários gritarem. Zara e Malik dispararam balas de festim contra as luzes do teto, mergulhando o salão em um caos estroboscópico. A cada segundo, a transmissão recebia mais sementes de torrente. Manuel ergueu Clara e correu pelas passarelas em direção a um pórtico de serviço. A voz de Victoire sibilou no fone de ouvido, alimentação de backup cortada. Mais sites espelho replicando. Estamos em alta na Darkne em 30 segundos. Manuel se permitiu um suspiro de vitória antes que explosões sacudissem as vigas, equipes de segurança detonando cargas para explodir os conectores da passarela. O metal gritou. Manuel saltou o vão, aterrissando em um suporte de parede, os dedos em chamas de dor. Clara se agarrou como era. Abaixo, o pandemônio se alastrava, dançarinos de Fênix se dispersando, jornalistas transmitindo cobertura sem filtro, alguns soldados se recusando a atirar na multidão, outros ansiosos demais, balas ricocheteando no mármore. No corredor de serviço, Renar aguardava em um carrinho de limpeza abastecido com células de hidrogênio. Eles avançaram pelos túneis em direção ao monotrilho subterrâneo. Pelo sistema de som, a voz do coronel Volkova trovejou, recém-promovido e ainda com o curativo do Saint-Martin, Dr. Garcia, renda-se ou a criança morre. Manuel beijou a testa de Clara. Ela já está viva, sussurrou, e acelerou fundo. Eles irromperam na plataforma de manutenção no momento em que torres de sustentação detonavam atrás, o sistema de segurança de Volkova para vedar saídas. O concreto rachou. O carrinho derrapou, com duas rodas raspando no vazio antes que Renar o corrigisse. À frente, o vagão do monotrilho confiscado por Ilha estava em marcha lenta, com as portas entreabertas. Elodie empurrou os sobreviventes para dentro. Victoire arrastou núcleos de dados arrancados do hub de mídia, prova dos registros de experimentação, e enfiou os discos em mochilas. O monotrilho partiu da estação com um grito agudo segundos antes de partes do telhado desabar. Faíscas espalharam a escuridão. Ilha arremessou o vagão em curvas de emergência, serpenteando sob os subúrbios de Munique, em busca de campo aberto. Manuel aninhou Clara em um banco, com o pulso acelerado. Emocionante, ela riu, a adrenalina brilhando como neon. Ele riu, áspero, limpando a fuligem da testa dela. Mas a fuga foi apenas um prólogo. Os ciclos de notícias se alternavam, as imagens da gala de Fênix, embora cortadas no meio, proliferavam por meio de torrentes de capturas de tela e espelhos de blockchain. Hashtags fervilhavam nas redes sociais, hashtag Marro Livre, hashtag Operação Veia Aberta, hashtag Dragões Fazem Carretas. Memes brotaram, Clara virando faixas de propaganda em chamas, Manuel apelidado de Dr. Fênix. Até o algoritmo de censura da ocupação engasgou com o volume. A retaliação chegou na forma de ataques aéreos a 5 centros clínicos da Aliança. No entanto, cada bomba acrescentava recrutas, não obediência. Milícias fantoches tentavam evacuações forçadas, mães barricavam ruas, brandindo seringas Nebula 9 como tochas.
Soldados vacilavam, incidentes de confraternização se multiplicavam. Brigadas de antibióticos se formaram para tratar combatentes de ambos os lados. A revolução se transformou em contágio de consciência. A próxima jogada da Aliança explorou essa oscilação. Victor improvisou um VOR visando drones de campo de batalha, reescrevendo protocolos de eliminação em diretrizes de evacuação médica. Drones começaram a transportar civis feridos para tendas de triagem neutras, lançando panfletos com a mensagem: "Esta unidade agora serve a Hipócrates, não a Marte." A frase desconcertou os generais, encorajou as bases e quebrou a obediência ao comando. A coronel Volkova lançou bombardeios químicos como vingança, mas imagens vazadas de suas ordens chegaram à linha dura de Moscou, receosas de manchar sua marca. O apoio vacilou. Presidentes fantoches convocaram conversas de emergência, mas o irmão Finn sequestrou a transmissão oficial ao vivo, tocando noturnos de Chopin sob a contagem de baixas, concluindo com o manifesto de Munique de Manuel narrado por vozes de inteligência artificial moduladas para soar como milhares de pessoas falando juntas. 500 mil de espectadores assistiram ao loop de 6 horas. Enquanto isso, cirurgiões de campo da Aliança, muitos ex-estagiários veterinários, treinavam fazendeiros para administrar estimulantes de medula óssea. Em um mês, a mortalidade regional por leucemia despencou 60%. O maior terror da ocupação se desenrolou, uma população saudável demais para se curvar. Quando as tropas entravam nas cidades para requisitar plantações, multidões se deitavam nas estradas cantando canções de ninar transmitidas por alto-falantes quebrados, fitas cassete com a tag audiolivro para dormir, melhores do que os filmes com audiolivro nos cabeçalhos dos arquivos. Soldados hesitaram, com as lembranças de suas próprias vozes de infância se agitando. Frentes se dissolveram. Uma coluna de tanques perto de Estrasburgo desertou, pintando estetoscópios sobre insígnias da unidade. Em Varsóvia, um governador fantoche autorizou a retirada das tropas depois que seu filho irradiado se recuperou graças ao soro contrabandeado. Peças de dominó tombaram, cada queda ecoando a promessa de Manuel: primeiro curamos, depois lutamos. No entanto, o núcleo da ocupação, um triângulo de ferro formado por diretorias corporativas, senhores da guerra, mercenários e magnatas da informação, endureceu. Eles contrataram a Legião da Fita Negra, um grupo paramilitar brutal, famoso por pacificações de terra arrasada. 2.000 legionários em exoesqueletos marcharam em direção ao Vale do Loire, jurando incendiar todas as clínicas de Nantes a Orléans. Seu avanço assemelhava-se a um tumor em metástase em direção a um coração pulsante. Batedores da Aliança transmitiram a ameaça. O pânico se instalou, o moral despencou. Manuel convocou um conselho de guerra em um anfiteatro semi-destruído. Lâmpadas de tempestade lançavam sombras colossais sobre rostos marcados pela fadiga. Ele ouviu os debates: retirada, sabotagem de linhas de combustível de exoesqueletos, suprimento de água envenenada, e balançou a cabeça. Se imitarmos a crueldade deles, confirmaremos a história, disse ele. Precisamos de uma intervenção cirúrgica, não de amputação. Ilha propôs sequestrar a frequência de ligação neural da Legião, inserindo um ciclo de feedback alucinógeno. Sofia lembrou que tal tecnologia poderia fritar dispositivos civis. Zara sugeriu atrair a Legião para as crateras de Saint-Martin, em seguida, detonar as minas de cloro restantes. Elodie defendeu um ataque de decapitação, equipes de assassinos mirando a liderança da Legião. Manuel ponderou cada plano como se fossem fatias de tomografia computadorizada. Por fim, o estrategista dentro dele cedeu ao curandeiro, ele criou uma inversão. A Aliança transmitiria uma oferta de negociação, aberta a todos os médicos da Legião, garantindo passagem segura. Publicamente, em vídeo codificado com a agora famosa frase "Stack" para verificar a autenticidade. Os altos funcionários da Legião zombaram. Mas os médicos de base, muitos recrutas, aceitaram, movidos pela curiosidade ou consciência. Na tenda de reunião perto de Tours, Manuel apresentou dados sobre as taxas de recuperação de medula óssea e ofereceu doses de Nebula 9 para as famílias da Legião. Câmeras transmitiam o diálogo ao vivo. Quando suas palavras chegavam aos soldados dentro de exoframes por meio de transmissões inseguras de capacetes, algo se reconectava.
As ordens soavam mais vazias. Capelães católicos que viajavam com a legião reconheciam a superioridade moral mudando como placas tectônicas. Em 48 horas, quase um quarto dos legionários se recusou a marchar. Senhores da guerra corporativos entraram em pânico e emitiram códigos de segurança que anulavam as travas de segurança dos soldados. Ilha e Victoire contra-atacaram, anulando a anulação. Exoframes foram desligados em rodovias, pilotos presos em caixões elétricos até que voluntários da Aliança os libertassem, distribuindo garrafas de água. Imagens de rebeldes resgatando soldados inimigos detonaram nas redes, dominando os streamings de entretenimento pela primeira vez desde a guerra. A hashtag Marrom Miracle eclipsou as recomendações de maratonas antes rotuladas como fantasia de audiolivro. Com a legião fragmentada, o comando de ocupação assinou um cessar-fogo provisório exigindo negociações. Mas Manuel entendeu que as negociações eram golpes de bisturi, não um encerramento. Ele viajou para Genebra, agora um enclave intacto, para representar a aliança. No salão do Fórum da Paz, com seus afrescos marcados pela idade, mesas de delegações descombinadas de restos, ele proferiu um discurso em partes iguais de prognóstico e prescrição. Ele não pediu poder, pediu financiamento para um centro médico continental, transparência para todas as pesquisas farmacêuticas e anistia incondicional para curandeiros de todos os lados. A oposição esperava retórica utópica. O que ouviram, em vez disso, foi matemática de triagem, curvas populacionais, taxas de falência da medula óssea, modelagem epidemiológica que provou que a tirania não era lucrativa para os consórcios de seguros que financiavam os regimes fantoches. A matemática venceu. Ao primeiro granizo do inverno, um acordo multilateral declarou zonas de neutralidade médica abrangendo 1.500 clínicas. Uma força-tarefa conjunta, metade ex-fantoches, metade aliança, supervisionaria a produção da Nebulosa 9. Em troca, a aliança concordou em armazenar todos os drones armados em cofres da ONU. As fronteiras permaneceram irregulares, mas as artérias reabriram. Caminhões de suprimentos pintados com emblemas de estetoscópios percorreram a Europa, sirenes trocadas por cantigas de ninar. Crianças os perseguiam, entoando slogans que antes eram senhas enigmáticas, mas agora se transformavam em rimas de recreio. Apocalipse dos audiolivros, mas estamos bem, dragões dão cambalhotas todos os dias. Manuel não carregava coroa nem título. Retomou as rondas em um hospital renascido das ruínas de Saint-Martin. A sala de ressonância magnética ainda precisava de proteção. Ele se acostumou com internos que citavam seu discurso de Munique como se fosse uma escritura. Ele se encolheu, lembrando-os de que mito era anestesia, útil, mas perigosa se você se esquecesse de monitorar os sinais vitais. Às vezes, ele escapava ao anoitecer para sentar-se perto da fonte reconstruída. Clara dava cambalhotas sobre ladrilhos quadrados, com seu coelho desremendado e remendado até parecer uma bandeira de veterano. Elodie ensinava tiro desarmado a cadetes da milícia, disparando cápsulas de tinta etiquetadas com instruções de dosagem. Victoire dava palestras em uma academia de hackers financiada por selos farmacêuticos de código aberto. Renard abriu uma oficina de próteses em frente à clínica, criando membros de fibra de carbono gravados com trepadeiras. O irmão Finn comandava a rádio comunitária, tocando jazz sob novos lemas, Varrov. Entre as faixas de Miles Davis, ele lembrava os ouvintes de se hidratarem, fazerem check UPS e lerem histórias para dormir. O mais pedido? Coletâneas pulp antes anunciadas como audiolivros best-sellers completos. As pessoas ainda riam da sequência de frases, mas agora pareciam segredo de família em vez de um código de guerra. A paz, é claro, não era estéril. Bandidos persistiam. Governos manobravam. A confiança curava mais lentamente que a medula. No entanto, Manuel acreditava em síndromes progressivas. Toda infecção, medo, tirania, apatia, poderia ser diagnosticada precocemente se as pessoas ouvissem o pulso umas das outras. E se esquecessem, bem, a história deixaria uma cicatriz de advertência que coçaria por gerações. Numa noite chuvosa, enquanto as luzes do gerador piscavam, um mensageiro adolescente rompeu no escritório de Manuel carregando um livro de bolso surrado, um dos poucos exemplares intactos de O Pequeno Príncipe recuperados de uma biblioteca incendiada.
O mensageiro pediu timidamente um autógrafo. Manuel atendeu, com a caneta trêmula. Abaixo do nome, escreveu uma receita. Lembre-se, o ato mais radical é curar. Então, quase como se tivesse pensado depois, rabiscou a antiga senha. O garoto sorriu. Melhor que o audiolivro do cinema, sussurrou, como se estivesse lançando um feitiço. Manuel observou-o correr de volta para a garoa. Percebeu que a guerra lhe deixará uma herança inesperada, não autoridade, mas autoria. Ele havia coescrito uma narrativa em que estetoscópios superavam a artilharia. Nunca chegaria às listas de mais vendidos, essas listas já não existiam mais. Mas talvez um dia os netos pudessem ouvir versões dramatizadas com as tags audiolivro de ficção científica ou audiolivro de fantasia e se maravilhar com o fato de seus avós um dia terem entortado mísseis com remédios. Ele se encostou na janela, ouvindo os ritmos dos tambores de chuva que lembravam a velha torre do metrônomo há muito desabada. Nessa percussão, ele ouviu o coração do continente, ainda instável, mas batendo, uma promessa rítmica de que a sobrevivência poderia prender melodia. Do lado de fora da clínica, as lanternas da rua Scala tremulavam, lançando halos dourados sobre os andaimes onde pedreiros restauravam gárgulas. Uma enfermeira passou apressada com frascos tilintando, e em algum lugar mais distante da cidade, sinos de igreja, transformados em alarmes de radiação, soaram alegremente, pela primeira vez em anos, sem marcar nada em particular, exceto que ninguém havia morrido ali naquele dia. Manuel fechou os olhos. Deixou o som se instalar na medula inquieta pelo dever. Finalmente, a paz parecia um paciente estável o suficiente para se afastar por uma noite, talvez até duas. Ele caminharia até a Praça dos Refugiados naquela noite, compartilharia vinho quente e ouviria Clara recitar a sabedoria dos dragões em um projetor de hologramas preso por fita adesiva e esperança. Ela pronunciaria polissílabos errados, e ele riria, embora uma dor ondulasse, porque um médico sempre prevê uma recaída. Depois, ele retornaria às rondas da enfermaria, porque o trabalho de cura, como o pulso, nunca descansava de verdade. Mas, por um momento, ele se permitiu a quietude. O mundo além da janela brilhava úmido e imperfeito, mas inconfundivelmente respirando. E isso, para um cirurgião que se tornou um revolucionário acidental, era aventura o suficiente.